Tema de hoje: o Deus menino que habita em nós. Eu faço questão de destacar o Deus menino, porque todas as religiões no mundo, elas mostram os seus deuses como ferozes, alguns inclusive representados por bestas feras, verdadeiras monstruosidades, porque são deuses para serem temidos. E nós apresentamos um Deus bebê. Porque com um bebê ninguém briga. Quem que vai achar ruim com um bebê? A simpatia do cristianismo já começa no nascedouro, porque já mostra uma criança. Por isso tem muita coisa que nós precisamos reaprender com relação ao olhar de uma criança. O próprio Natal, ele tem que ser visto com o olhar de uma criança. Natal não é história para criança, mas uma história que tem que ser lida com os olhos de uma criança. Por quê? Porque uma criança, ela consegue enxergar algumas coisas que os olhos de um adulto não conseguem. Como disse Exupéry, tem muita gente que virou gente grande e não entende mais as coisas de criança. Eu sei que hoje o Natal de Jesus está um pouco ofuscado. O comércio cresceu tanto que inclusive figuras lendárias do Natal, como é o chamado Papai Noel, virou suporte de vendas. Mas qual é toda a história por detrás? E hoje eu gostaria aqui de mergulhar um pouquinho na história com vocês e desenroscar ou desembaraçar alguns fios dos nossos pensamentos. Por exemplo, o bom velhinho Papai Noel. Comecemos por ele. Papai Noel, como nós conhecemos hoje, é obra de um cartunista, o Thomas Nast. Mas a história dele é bem anterior. O desenho que nós temos hoje é mais ou menos do início de 1800. Mas há uma história de um bispo. Esse rapaz era um homem de Deus que cresceu, que serviu a Deus na sua geração, chamado Nicolau, conhecido como São Nicolau, inclusive padroeiro lá da Rússia e alguns outros lugares. Ele viveu na época entre 270 a 343 depois de Cristo. Ele era um cara muito generoso. Para você ter uma ideia, uma vez um comerciante da cidade estava com dívidas tão altas que, ameaçado de morte, inclusive por causa das suas dívidas, devido a uma situação que ele foi vítima, uma temporada horrível. Se hoje nós temos crise financeira, imagina naquele tempo, sem muita organização do comércio, que esse homem ele tinha 2 filhas, e ele estava conjecturando vendê-las à prostituição, que era a única maneira que tinham de ficarem vivos, porque tinha gente ameaçando a família toda de morte. Nicolau, ao saber disso, foi, e era exatamente na época de Natal, ele foi e doou o dinheiro da igreja. Muita gente fazia doações em ouro para a igreja. E ele pegou 3 sacos de moedas de ouro e fez algo. Na noite de Natal, ele jogou aquilo pela chaminé. Conta a história que um dos saquinhos caiu, inclusive, dentro da meia das meninas, de uma das meninas, que estava ali na lareira para secar. Por isso se começa essas tradições todas de meia na época de Natal e tudo mais, de presente, e o tal Papai Noel. Nicolau passou a ser um homem bem honrado no meio da igreja, devido à sua generosidade. Na época de Natal, ele pegava o dinheiro da igreja que ele juntava, em vez de fazer reformas de construção nos templos da igreja, ele distribuía principalmente entre os órfãos da cidade. Ele fazia isso sempre na noite de Natal. Começou então, depois da morte de Nicolau, no dia de São Nicolau, que era o dia da sua morte, 6 de dezembro,
começaram a ter uma tradição de entrega de presentes. Então, aquelas pessoas, aqueles lugares, note que nós estamos no catolicismo medieval, onde tinha os santos padroeiros de cada lugar, estes lugares onde se tinham as festas de São Nicolau, no dia de São Nicolau, que era 6 de dezembro, faziam essas entregas de presentes, o que gerou uma tradição já no final de ano. Com a vinda do protestantismo, tudo aquilo que lembrava catolicismo, os protestantes cortavam. Por exemplo, santos, festas de padroeiros, os protestantes cortavam isso. A festa de São Nicolau era muito forte. Então, o que eles fizeram? Mantiveram a tradição das festas de presentes, só que como ela era muito próxima do Natal, continuaram praticando isso, só que agora não na data da morte de São Nicolau, mas na data do Natal, que era o dia 25 de dezembro. O 25 de dezembro não é originalmente uma data que foi sempre comemorada pela igreja. Foi um dos papas que estabeleceu esse dia como sendo o dia para se comemorar o nascimento de Jesus. Mas muitas pessoas encrencam com isso, dizendo, mas não era o dia do Deus Sol, não era o dia de Janus, ou coisa parecida, de Juno, né? Meu querido, qualquer dia do ano que escolhesse, algum outro Deus estava sendo comemorado. Ainda bem que escolheram um dia e botaram esse dia, e tem um dia para a gente lembrar, pelo menos. É só isso. Ninguém sabe exatamente a data em que Jesus nasceu. Dá para se ter uma ideia, mais ou menos, de quando é essa data. Porque você faz a ideia de quando Jesus nasceu fazendo da seguinte forma. Maria, assim que engravidou, ela foi visitar sua prima Isabel, que estava grávida de 6 meses. Portanto, Maria engravidou 6 meses depois de Isabel. Nós sabemos que Isabel ficou grávida no turno do marido dela, que era Zacarias, que foi entre março e abril. Você conta 6 meses, dá para setembro, outubro. Então, você já tem aqui mais ou menos uma data. Mais ou menos nessa data também, entre 25 de setembro a 5 de outubro, você tem uma festa chamada Festa dos Tabernáculos, que era uma festa que comemorava Deus habitando no meio do povo. Ora, Deus habitando entre nós, uma data muito óbvia, muito clara, para ser uma mensagem de Jesus nascer nesse período. João, no seu escrito, no Evangelho de João, quando fala que o verbo se fez carne e habitou entre nós, a palavra usada ali seria o verbo se fez carne e tabernaculou entre nós, o que provavelmente é uma alusão à festa do tabernáculo e o nascimento de Jesus. Portanto, Jesus nasceu entre 25 de setembro a 5 de outubro, o que eu acredito que foi no dia 3 de outubro. Eu acredito piamente nisso, mas isso é pessoal, não tem como te provar, mas eu tenho uma ideia, assim, que tenha sido nesse dia. Para quem não sabe, é meu aniversário, olha, faltam 10 meses, anota aí, está chegando, tá? Para a gente comemorar. Inclusive, se você quiser comemorar o Natal no dia 3 de outubro, eu topo. Tá? Mas como todo mundo comemora no dia 25, por que a gente comemora no dia 3? No dia 3 você comemora o meu aniversário e deixa de Jesus no dia 25. Olha que legal. Com as festas de São Nicolau, por exemplo, ali nos Países Baixos, hoje região da Holanda, era muito forte ali, lá eles se usavam o seguinte nome, dentro da língua deles, no irlandês, se usava o Sinterklaas. O Sinterklaas era, então, o São Nicolau. E ele não era celebrado com as roupas de Papai Noel, como você conhece hoje, mas ele era celebrado com as vestes de bispo, inclusive com a mitra e tudo mais. Esse era o símbolo que eles tinham do Sinterklaas. Então, começa-se ali esta lenda, né, essa história de um bom velhinho no Natal que distribuía presentes. Com a migração forte que teve sobre a América do Norte, me refiro aos Estados Unidos, com muitas colônias que surgiram ali, inclusive na região de Nova York, onde já foi inclusive chamada de Nova Amsterdã, de tantos colonizadores dessa região. Lá o nome foi adaptado para Santa Claus, mais similar um pouco ao inglês. Agora você fala, e o que tem a ver isso com o nosso? O nosso é Papai Noel. Não sei se você sabe, a palavra Noel significa Natal. Noel vem do francês,
No francês se fala Noel em vez de Natal. É por isso, nós trouxemos do francês. Como os nossos patrícios portugueses não gostam de palavras fora do seu vocabulário, que eu acho bonito isso em Portugal, a gente fala mouse, eles falam rato, né? Nós falamos monitor, que vem de monitor, ou outra palavra, então eles usam o ecrã, eles têm a sua palavra própria. Então eles não iam usar Noel, então eles usam Papai Natal. Então todos os outros países lusófonos, né, como nós, eles usam a expressão Papai Natal. A popularização disso se deu por causa de um poema escrito por um professor de universidade, ele era professor de literatura grega e também teólogo, e ele escreveu um poema para os seus filhos, se não me engano ele tinha 8 filhos, e ele escreveu um poema de São Nicolau para os seus filhos, e chamava-se assim, Uma Visita de São Nicolau, que depois ficou cantada como Uma Noite Antes do Natal, Night Before Christmas. E então esse poema, ele divulgava que o Noel viajava entre nós, com renas e tudo mais, e essas histórias, como eram contadas constantemente para as crianças, acabaram se popularizando na América do Norte já no século XIX. Um outro autor bem conhecido, autor do Mágico de Oz, por exemplo, então ele era um bom escritor e muito popular, popularizou muitas histórias com contos de Natal, com a tal figura do Papai Noel. É por isso que no final do século XIX, início do século XX, essa figura já estava completamente atrelada à ideia do Natal. Acontece que no século XX foi um século de muito crescimento econômico no mundo inteiro, principalmente comercial. E aí as pessoas, com o crescimento do comércio, essa figura do Papai Noel começa a aparecer atrelado a lojas e compra de Natal. Inclusive, se você quiser encontrar um Papai Noel, ele vai estar sentado em algum shopping hoje. Você vai poder encontrar algum desses aí. Eu não sei se você já cruzou com algum dia. Eu fui no shopping uma vez, achei engraçado. Porque eu fui num shopping e, assim, estacionado bem perto ali, até na vaga de idoso, né? Bem perto ali da entrada ali do elevador, eu vi tentando sair de um Corsinha um Papai Noel. E ele saiu, aí eu segurei a porta do elevador, falei, Papai Noel. E a hora que ele entrou, e estava só a gente ali no elevador, eu fiquei olhando assim, Papai Noel no elevador comigo. Minhas primeiras palavras com ele foram o seguinte, eu achei que você vinha de renas. Tirei uma selfie com o Papai Noel, inclusive. Tirei uma selfie, uns 5 anos atrás, isso, talvez, ou 4 anos atrás. Com a época da industrialização e linha de montagem, as histórias vão se adaptando. Eu fico pensando como é que vai ser Papai Noel daqui a 100 anos. Ou não precisa ser tanto, daqui 20, 30 anos já. Porque com a industrialização, antigamente as histórias do Papai Noel, ele fazia todos os seus brinquedos em casa, de forma artesanal e tudo mais. Era assim. Com a industrialização, mudou a história para uma fábrica de um monte de duendes em linha de produção. Fazendo, linha de montagem. Foi em 1931 que a Coca-Cola pegou o bom velhinho e fez ele assim, bem gordinho, embora ele já era um gordinho, já usava vermelho, mas caracterizou, com as cores, ela fez a característica, as cores da Coca-Cola e o estado físico de quem tomou Coca-Cola o ano inteiro. Não é? Perfeito. Nada de mal com o bom velhinho. Você não precisa fazer o sinal da cruz com ele achando que é demônio. Só que o nosso comércio hoje usa tudo isso só para comprar e vender e usar o seu dinheiro. Mas isso ofuscou a razão do Natal. A razão do Natal não é Papai Noel e árvore e tudo mais. A razão do Natal é o nascimento de Jesus. Aliás, a palavra Natal significa nascimento, não sei se você sabe, então. Natal de Jesus é o nascimento de Jesus. Mas eu quero te dizer que o Natal não é uma festa pagã. É uma festa cristã. Era a festa do Deus Sol, mas que passou a ser usada pelos cristãos como o dia do renascimento de Jesus. Isso foi o quê? Uma ressignificação.
A gente tem outros símbolos na história que são ressignificados. A cruz, por exemplo. A cruz, meu querido, no passado era maldição. Maldito que for colocado ali. A cruz era sinal de morte. Por isso que alguns ateísta, porque ateu é gente boa, ateísta é que é chato. Ateísta é chato. Ateísta é ateu fanático, é religioso, ele é mais religioso do que você. Então o ateísta, ele fez assim, vocês usam a cruz aqui pendurada, por que não usa uma cadeira elétrica? Deixa de ser besta. O símbolo foi ressignificado. Isso era maldição, isso significava tudo isso. E foi mesmo, porque na cruz ele se fez maldição no nosso lugar. Ele tomou toda a nossa maldição e levou sobre a cruz. Só que para nós a cruz é símbolo de vitória. Para nós a cruz, ela tem o símbolo de libertação. Ressignificou. Da mesma forma o Natal, ressignificamos o Natal. Agora a gente comemora o nascimento do nosso Deus, o nascimento de Jesus. A árvore de Natal, ela surgiu entre os europeus. Já eram costumes antigos, rituais antigos faziam isso, verdade. Mas é interessante que os cristãos comemoravam no dia 24 de dezembro, o dia de Adão e Eva. Se faziam peças sobre esse assunto. E normalmente essas peças tinham o quê? Uma árvore ali no meio. Não era a árvore do conhecimento do bem e do mal, mas a árvore da vida. Essa era a ideia da árvore ali nas festas de Adão e Eva. Na proximidade que havia disso com a data do Natal, acabou se assumindo as próprias decorações da festa de Adão e Eva com as festas de Natal. Foi por isso que foi inserindo isso. No entanto, os protestantes, que hoje são os que mais brigam com a árvore de Natal, católico não briga com isso, já percebeu? São só os crentes que brigam com isso, e normalmente da ala pentecostal, né? Se esquecem de uma coisa. Os luteranos atribuem o uso da árvore de Natal no Natal a Martinho Lutero. Martinho Lutero é o grande reformador da Reforma Protestante, completou 500 anos no dia 31 de outubro de 2017. Martinho Lutero, ele viu um pinheiro com neve caindo em cima, achou aquilo muito lindo, cortou e levou para sua casa e colocou os presentes ali e fez a sua decoração de Natal. A partir dali, todos os luteranos que seguiam Lutero começavam a fazer a mesma decoração na época de Natal. Os luteranos contam essa história até hoje. Pois bem, a data provável do nascimento de Jesus não é 25 de dezembro, mas está aí uma data para a gente comemorar. Jesus talvez não tenha nascido nessa data. Um dos motivos é que você vê, por exemplo, os pastores colocando com as ovelhas no campo. E nessa época lá é inverno, tadinho das ovelhas, se elas estivessem no campo elas morriam de frio. Então é muito provável que não tenha sido nessa data. Mas nós temos aqui uma data para comemorar e lembrar. O importante é que o Verbo se fez carne e tabernaculou entre nós, habitou entre nós, cheio de graça e verdade. É o que diz a palavra de Deus. Amém? É aí que eu falo que o Natal tem que ser visto com o olhar de uma criança. Quem aqui já leu o livro O Pequeno Príncipe? Muito bem. Quem não leu, leia. Leia, vai por mim. O Pequeno Príncipe de Exupéry, que inclusive na sua introdução ele faz uma alusão a Jesus, na sua introdução, leia o livro desde a sua introdução, para você ter uma ideia. Ali nos mostra como as coisas têm que ser vistas sob o olhar simples de uma criança. E também ensina que cabeça de gente grande desaprende as coisas e não entende algumas coisas. Os textos do Natal precisam ser lidos com esse olhar de criança. Livros de teologia são os piores intérpretes que tem para o Natal. Fuja desses. Vai ler como se fosse uma criança. Conta uma história do Natal para uma criança e veja o entendimento dela e procure ver igualzinho. Por quê? Porque adulto pensa coisa que criança não pensa. Quando a gente fala assim, olha, então tinha alguns magos do Oriente que estavam observando as estrelas e viram uma estrela brilhante, entenderam que o menino Jesus ia nascer e seguiram aquela estrela. Aí você assim, adulto, seguiu a estrela. A estrela ia andando assim, em cima deles. Todas as outras paradas no céu, aquela estava andando. Cabeça de adulto. A criança ouve aquilo e entende. Conta
a história do Chapeuzinho Vermelho para a criança. Ela entende. Conta para um adulto. O adulto vai falar, espera um pouquinho. Botando uma criança para trabalhar, para levar e vender docinho, sozinha numa floresta, chama já o conselho tutelar, vamos tirar essa criança. Aí você conta o resto da história, e o lobo mau, e comeu, e aí abriram a barriga do lobo, como isso? Chama já, serviço de proteção aos animais, amanhã, convocação, Avenida Paulista, vamos todo mundo lá protestar contra o Chapeuzinho Vermelho. Pronto, você acaba com a história. Criança não pensa nada disso. Quem pensa isso é a gente, com cabeça de adulto. Aí a gente ouve as histórias do Natal e quer entender com cabeça de adulto. Não dá. Você tem que entender dentro do encanto que essa história está nos trazendo, porque é a lição que está por detrás dela, é o que é importante para a gente. Porque Natal tem que ser lido para usar a imaginação, se transportar para a história. Você tem que se transportar para aquela história do Natal. Eu não sei quantos de vocês já viram, por exemplo, já pararam um dia para contemplar. Contemplar é parar, observar e tirar dali lições. Um presépio, por exemplo. No presépio mostra ali o bebê, os pastorzinhos, as ovelhinhas, as vaquinhas, tem lá o burrinho, tem tudo lá. Tem os magos, vai tendo tudo ali no presépio. E ali você conta toda a história. Os magos não era para estar no presépio. O cabeça de adulto fala, o que os magos estão fazendo aí no presépio? Eles chegaram depois. Jesus já tinha nascido quando eles chegaram. Não é? A cabeça de adulto. Cabeça da criança você pode colocar lá, não tem problema. Eu me lembro de uma história, até contei isso para vocês aqui uns 3 anos atrás. Na minha família a gente não fazia presépio. Não sei porquê. Essa briga, meu pai tinha aquele negócio, meu pai era batista, tudo que cheirava católico ele era contra, meu pai era assim, então presépio era usado pelos católicos, nós não vamos fazer, eu não sabia rezar o Pai Nosso, está na Bíblia, mas eu não sabia porque isso é coisa de católico, você tem uma ideia como é que era meu pai, mas aí, eu fui na casa do meu vizinho, que me chamou, e lá eles estavam montando um presépio, árvore de Natal, tudo mais, estavam montando um presépio. E eu fazia a pergunta, né? O que é isso aqui? O que a ovelhinha está fazendo aqui? Eles contaram a história dos pastores. Eu lembrava da história, as histórias eu sabia. E aí eles falaram, que mais que tem que ter no presépio? Eu ficava assim, falando, tem que ter o cachorrinho. Vamos colocar cachorrinho no seu presépio. Foi lá, desenhou o cachorrinho, recortamos e fizemos com cartolina assim, um cachorrinho. O que mais agora? Eu falava, tem que ter o gatinho. E aí, então, vamos fazer o gatinho. Desenhava no meu presépio, tinha gatinho. Aí, o que mais está faltando aqui no presépio? Tinha um bicho que eu gostava. Falei, a minhoca. A minhoca do presépio, a minhoca. Foi Deus que criou a minhoca. Eu gostava de minhoca, eu achava minhoca engraçado. Em casa tinha muito barro, tinha muita coisa. Eu via lá as minhocas, ficava vendo. Tá? O meu presépio teve formiga, minhoca, passarinho. Até cobra teve no meu presépio, porque era tudo no meu presépio lá. Bicho da seda, a gente tinha tudo que era bicho que eu lembrava, tinha lá naquele meu presépio. Imaginação da criança. Por quê? Eu entendia que tu tinha sido criado por Deus, e aquele momento estava falando de toda a criação adorando o Criador. Para mim era esse o símbolo que estava ali. Por isso que eu te falo que tem que se pensar com cabeça de criança. Presépio é figura de um bebê dormindo. O que você faz quando um bebê está dormindo? Silêncio. É isso. Diante de um presépio, não se faz perguntas, se reflete. Que perguntas a gente não deve fazer? Aquela de adulto. O que era a estrela de Belém? Era uma supernova? Era uma conjunção de Júpiter e Saturno na constelação de Peixes, entendeu? Aquelas perguntas de adulto. Você não vai entender. Não vai por aí que não dá para entender dessa maneira. Que ano Jesus nasceu? Foi no ano 0? Não, foi 6 anos de Cristo. Como é que ele nasceu 6 antes dele? Foi um erro de cálculo, querido, quando fizeram e tal. Mas como é que pode ser? Não dá para te explicar. Importante que Jesus nasceu.
A criança ouve história e ela se deixa ser transportada para a história. Quem aqui tem criança em casa? Você conta a história, qual é a frase que ela fala depois, se ela gostou? De novo, não é? Não é do Teletubbies essa frase, é da criança. Não é? De novo, ela vai querer. A criança, a história vira o mundo dela. Não há interpretações, não há explicações. Ela entra para a história. A beleza da história basta para ela. É por isso que o Natal tem que ser visto com essas lembranças da infância. Que talvez você tenha algumas delas, e aqui a gente vai se divergir nas nossas experiências. A minha é da igreja. A bandinha tocando, eu tocava lá aquele triângulo, né? Pinheirinho, que alegria, que coisa, pinheirinho e neve, eu nunca tinha visto isso na vida, mas cantava. Tem coisas que lembram o Natal. Uma das coisas que mais me remetem ao Natal é o desenho Natal da Turma da Mônica, de Maurício de Souza. Que a gente estava jogando bola assim, vai passar, todo mundo parava de jogar, e ela assistia e saía cantando, Feliz Natal para todos, Feliz Natal, a gente cantava. Gostava daquilo. E assistia várias vezes do dia, toda vez que passava, a gente pegava e assistia de novo. O Natal de hoje é com luzes, festas, rojões, muito barulho, mas no presépio se mostra um bebê dormindo. O quarto de um bebê dormindo, ele não é festivo, ele é contemplativo. Não se faz barulho quando tem bebê dormindo. O quarto de bebê, você reverencia o silêncio. Não riso, mas sorriso. E você tem aquela doce sensação de tranquilidade. Quem tem bebezinho em casa sabe o que eu estou falando. E quem já teve sabe também. É quase que um altar onde a gente reverencia Deus, que é o Criador da vida. Quando a gente olha o menino Jesus, a gente tem que refletir naquela frase de um dos cânticos bem populares de Natal, em que diz, já nasceu o Deus menino para o nosso bem. Então, quais são as lições que a gente pode tirar de um evento de Natal? E é aqui que eu, daqui a pouco, começo a ir com as escrituras com você. Primeira lição é que as coisas de Deus são simples. Seja simples. As coisas de Deus, elas são simples. Se você complicá-las demais, você vai perder o caminho. Vamos entrar, então, numa das histórias de Natal. Vou, inclusive, resumi-la. Nós vamos ler um trecho de um momento da história do Natal em que se refere àqueles magos do Oriente. Acompanha comigo o texto de Mateus, que diz assim, capítulo 2, versículo 1 e 2, diz assim, depois que Jesus nasceu em Belém da Judeia, nos dias do rei Herodes, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Quem eram esses magos do Oriente? Você já deve ter ouvido falar a história dos 3 reis magos, não foi? Inclusive deram até nomes para eles, eu preciso anotar aqui, eu não sabia de cor. Baltazar ou Belsazar, Belchior e Gaspar. Tem até nome que deram para eles. Está na Bíblia isso? Não. Na Bíblia não está que eles eram reis, e na Bíblia nem disse que eram 3. Diz que tinham 3 presentes, não disse que eram 3 reis. É muito provável que eles não eram reis. Por que essa história de reis? Porque cabeça de adulto. Como assim mago? Eles eram astrólogos. Como assim astrólogo, mago? Do Oriente é persa ou árabe. Outra religião, não era judeu. Que seguiam as astrologias e outras coisas mais. Então, com cabeça de adulto, fala assim, não pode a gente colocar esses caras como convidados especiais para a celebração do nascimento de Jesus. Mas Deus colocou.
Aí a gente inventa, não vamos falar que é rei, porque aí a gente pode, né? Gente, se fosse rei, não chegaria, não são 3, tá? Mas vamos imaginar que fosse. Não chegaria os 2 ou 3 ali sozinho, chegaria com uma comitiva. Rei não anda assim sozinho, num camelo, num deserto. Rei vem com comitiva, com um exército. Então não se chegaria alguns magos orientes, chegaria assim, a Bíblia narraria, chegaria um exército todo junto. Imagina, 2 ou 3, quanto que não seria isso de gente? Então eles eram o quê? Eles eram astrólogos. Mas como assim, Anésio? A astrologia não é, assim, não permitida nas Escrituras? Verdade, a astrologia não é permitida nas Escrituras. Então por que Deus se revelou? Porque Deus faz o que Ele quer, Ele é Deus, Ele não te deve satisfação, ponto. Essa é a história do texto. A história do texto é que Deus se revela para quem Ele quiser. A história do texto é que tem gente boa em outra religião. Que gente boa não é só da tua religião não, meu querido. Tem gente de bom coração que está ouvindo a Deus e é de outra religião. E eu vou te falar que tem um monte de gente que é crente que não é gente boa não. É verdade. Então, é interessante, porque o texto nos mostra, de novo aqui, por isso que eu falo, tem que ser lido com o olhar de uma criança. Porque uma criança, ela entende, eles olharam as estrelas, e quando eles viram as estrelas, eles encontraram o caminho da criança. Se não entendeu a mensagem, só quem olha para as estrelas consegue entender os caminhos da criança. O que esse texto já nos ensina? Vai olhar. Eu sei que aqui falar para o paulistano, vai olhar as estrelas, é um negócio meio difícil, né? Mas se você viajar nesse final de ano e ver um céu estrelado, meu irmão, deixa aquilo entrar para dentro de você. Foi o teu Criador que fez aquilo. E aquilo é muito maior do que os seus olhos estão vendo. Se você estiver num céu bem limpo e olhar bem fixamente ao céu, fique olhando até você perceber que numa das partes vai se parecer assim um facho de estrelas, que nós chamamos de caminho do leite, ou Via Láctea, ok? E essa ideia de um leite derramado assim de estrelas, é só uma alça de toda a nossa galáxia. Aquilo tudo que você consegue enxergar e ver, você está vendo menos de 1% de todas as estrelas da nossa galáxia. Detalhe, a nossa galáxia deve dar 1% de todas as estrelas de todo o universo. Então, dá para você ter uma ideia aí da magnitude que é. Quando você olha aquilo, a Bíblia diz o seguinte, que quando eu contemplo os céus que o Senhor criou, quando nós contemplamos os céus, nós entendemos o Criador. Quando você olha a magnitude do céu, você entende a sua pequenez. Quando você olha as estrelas dessa maneira, aquilo amplia a tua visão, enche o teu coração. Aqueles homens olharam as estrelas e chegaram até Jesus. Olha as estrelas e chega até o Criador. A Bíblia diz que Deus se revela na sua criação para todos os homens. Então, se uma pessoa que nunca ouviu falar sobre Deus na vida, ao contemplar os céus, elas podem encontrar o caminho para chegar ao menino Jesus. É isso que esse texto está mostrando. Que Deus se revela a todos, que Deus ama a todos, que Deus quer alcançar a todos. Você já parou para contemplar os céus dessa maneira? Já parou para contemplar estrelas dos céus assim? Eu me lembro quando eu era pequeno, ano de 1977, eu tinha acabado de assistir Star Wars. E depois, quando eu saí lá, quando terminou tarde aquele filme, eu fui lá para fora, aquele tempo em São Paulo dá para se ver estrela, e fiquei olhando assim as estrelas, né? Com cabeça de criança ainda, né? Olhando aquilo tudo, imaginando como é que seria, onde é que será a casa do Darth Vader? Onde é que será? Aquela coisa toda, né? Deixa a imaginação crescer. Por isso que no tema de hoje, eu estou insistindo na expressão, o Deus menino que habita em nós.
Deus, ele poderia ter enviado Jesus e nascido adulto já. Ele fez questão de que nascesse como criança, para ensinar algumas coisas para a gente. Quem não olha para o céu mais, está se emburrecendo. Se você faz tempo que você não fica olhando nuvem? Qual a última vez que você parou, porque você fez isso quando criança? Qual a última vez que você olhou para uma nuvem e assim ficou olhando? Olha, parece um castelo, né? Olha, nossa, aquele ali parece uma bruxa, minha vizinha. Não, sabe, você fica assim, pensando algumas coisas. Você já deixou viajar dessa maneira? Você fala, Nédio, que coisa mais infantil, o Deus menino que habita em nós. É para nos lembrar que a gente cresce, mas tem que continuar com esse toque infantil para a vida. Segunda coisa que eu aprendo nesse texto, seja generoso. Porque, voltando lá para a história dos magos, eles levaram presentes. O que significa ouro, incenso e mirra? Significa presente que eles deram para o cara. Pronto, cara, para de pensar como adulto. Voltando para a história deles, eu acho mesmo que, olhando para a história de Jesus, Natal é época sim de dar presente. Não estou aqui valorizando o comércio, não. Mas eu acho sim. Só que o interessante é que no nascimento de Jesus, estes homens levaram presentes não para gente próxima, mas para um desconhecido. E eles deram presentes para uma criança. A criança não tem como te retribuir. Quando você dá presente para alguém que tem como te retribuir, é uma forma de gratidão, é muito lindo isso, maravilhoso. Mas esses homens deram para alguém que não podia dar nada para eles. Então, aliás, é essa a ideia, né, do bispo Nicolau, que deu a ideia aí do Papai Noel. Ele dava presente para as crianças carentes nessa época. Então, por que Deus colocou isso aqui na história? Por que Deus coloca gente praticante de outra religião indo cultuar Jesus no seu nascimento e levando presentes e os presentes sendo aceitos? Você deve notar nos evangelhos que uma das coisas que Jesus mais fez nos evangelhos foi cutucar os religiosos. É interessante. Haviam prostitutas, haviam homossexuais, haviam coletores de impostos que roubavam o povo, e Jesus conversava com eles, falava com eles e se relacionava com eles. Mas os religiosos, fanáticos, Jesus se distanciava e ficava longe. É interessante esse contraste. Quando os magos procuram o rei Herodes consultou os religiosos da sua época, os escribas, os doutores da lei. Na sua maioria eram saduceus. Os saduceus eram religiosos que eram sustentados pelo dinheiro do templo, portanto, interessava para eles aquele comércio todo do templo. Eles eram a elite de Jerusalém. E quando ele pesquisou com esses homens deram precisamente a cidade aonde Jesus nasceria. Eles disseram que um tal profeta chamado Miqueias havia profetizado que lá em Belém da Judeia nasceria o Messias, e era para lá que aqueles magos deveriam ir. Interessante, os magos foram, os religiosos foram? Não. Sabiam de tudo, mas não estavam lá. Sabia de tudo, mas não praticava. É interessante esse contraste. Gente de outra religião soube que iria nascer em Belém da Judeia, Jesus, e foram para lá. Religiosos que tinham as escrituras nas mãos, sabiam que ele iria nascer em Belém da Judeia, mas não foram para lá. A religião deles os cegava. Ao longo do ministério de Jesus, você vê vários embates de Jesus contra os religiosos. Tem um em João capítulo 9, que mostra ali alguns cegos.
alguns cegos teve cego que foi curado por Jesus. Mas tinha gente que via e que Jesus chamava de cego. João 9,39 diz assim, Jesus disse, eu vim ao mundo para pôr tudo às claras, para estabelecer as distinções, de modo que quem nunca viu possa ver, e quem tem a pretensão de ver pareçam cegos. Jesus fez séria crítica às religiões, chamando inclusive de cegos os seus líderes, falando que esses líderes religiosos vieram para matar, roubar e destruir. Aliás, esse texto não fala do diabo, não sei se você sabia disso. Tem muita gente que fala, o diabo veio para matar, roubar e destruir. Não, o texto não fala isso. O texto fala o ladrão. E o ladrão, naquele contexto, eram os líderes religiosos, não era o diabo. São esses que estão cegando o povo, distanciando o povo dos caminhos do berço do menino Jesus. Tem gente que quer ser cega, que não quer ver a verdade. A gente já sabe esse ditado popular, o pior cego é aquele que não quer ver. Então tem gente que tem a sua visão de realidade distorcida pelas suas crenças, sejam elas políticas ou religiosas. Deixa eu falar uma coisa para você. Se a sua religião está distanciando você da sua família, meu chamado para você hoje é de arrependimento. Muda. Muda. Se você, depois que virou religioso, está só criticando todo mundo e achando que você é o santarrão que vai para o céu e que todo mundo vai para o inferno, cuidado para você não ter uma notícia calorosa. Se a sua religião está distanciando você de ser boa gente, de ser boa pessoa, que tipo de pessoa você se tornou depois que você conheceu Jesus? Eu não consigo entender. Na igreja primitiva a gente vê assim, que a igreja quando nasceu, caía na graça, na simpatia de todo o povo, todo mundo achava o povo simpático. E tem gente hoje que se converte e fica chato. Vou contar uma historinha rápida aqui para vocês. Muitos anos atrás, eu tive uma experiência, eu era de uma igreja tradicional, e um dia lendo sobre Atos dos Apóstolos, eu vi um negócio sobre batismo com o Espírito Santo, falar em línguas, essas coisas, achei aquilo fantástico, e eu comecei a orar, a buscar a Deus com aquilo, e tive uma experiência de falar em línguas. E aí aquilo abriu minha mente e meu coração, eu estava apaixonado pelas Escrituras, eu lia tanto a Bíblia, que minha casa ela ficava assim, tinha a rua lá em cima, aquela escadaria, a casa era lá embaixo, eu até falo que a nossa casa era tão longe assim de escada, que a gente fala que era escada rolante, você errava o primeiro degrau e ia rolando até lá embaixo, entendeu? E aquela escadaria, então o que eu fazia? Eu deixava uma biblinha minha lá em cima, no registro de água, porque se eu estivesse lá em cima e quisesse ler a Bíblia, eu já tinha uma ali, não precisava descer. Olha só, tanto que eu gostava de ler a Bíblia. Então eu estava jogando bola na rua com meus amigos, imagina, jogando bola, moleque, né, só de calção, sem camisa, aquela coisa toda suado, uma pausa do jogo, fui o quê? Sentei lá, lavei o rosto e peguei a minha biblinha, peguei a biblinha e fui ler, minha biblinha, né, estava lendo lá. Nisso, eu vi um irmão vindo. Tinha um irmão que ele era dessas igrejas que eu não conhecia na época, igreja pentecostal, então ele falava em línguas. Aí eu queria lembrar como é que se cumprimentava, porque na minha igreja assim, a gente cumprimentava assim, bom dia, boa tarde, boa noite, era assim. Mas eu me lembro que uma vez o nosso grupo de música foi tocar numa igreja da Assembleia de Deus, eu nunca tinha ido numa Assembleia de Deus, e eu fui tocar numa igreja da Assembleia de Deus, e eu me lembro que eu cheguei lá, a pessoa chegou assim para mim e falou, Pai do Senhor, eu, hã? Pai do Senhor, o quê? A pessoa, o cara falou, tá falando Pai do Senhor? Eu falei, tá, legal, para você também. Né? Aí o irmão pegou, me deu um sermão, falou, cara, você não está entendendo? Ele falou, a paz do Senhor. Eu falei, tá, e aí? O que eu respondo? Respondi, a paz do Senhor. Eu falei, tá bom, próximo eu acerto. Fiquei preparado. Veio uma irmã, paz do Senhor. Eu falei, paz da senhora. Respeito, né? Ninguém me explicou essas coisas. Mas eu queria lembrar como é que se cumprimentava. E, gente, eu tinha 9 aninhos de idade, 9, 10 aninhos de idade. Eu estava fazendo o que eu sabia, eu já era organista naquele tempo. Aí... eu queria lembrar como é que cumprimentava, e aí o irmão está vindo, e ele estava vindo daquele jeitão dele, aquele calor, gente, o cara de terno, estava um biblião assim, passando, só que ele era cara fechado assim, passando e tal, e eu tentando captar o rosto dele assim, né, a hora que eu consegui, né, você que estava de Bíblia também, né, a paz, irmão, ele olhou assim para mim, de cima, ele parou, olhou assim para mim, ó, sem camisa, jogando futebol.
Que desrespeito com a Bíblia na mão, sem camisa. O cara me mediu de cima a baixo assim e falou, é a paz do Senhor que fala. Eu ouvi só meus amigos assim, vixe, 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 vixe. E eu falei, a paz do Senhor. Minha sombra, falando, bicudo, chato, bobo. Meu irmão, atua, não estou falando a igreja, ou o cristianismo, que é carisma, atua da tua cabeça, a tua religião, a tua maneira de se relacionar com Deus, fez de você uma pessoa melhor ou pior? As pessoas passaram a te amar mais ou se distanciaram de você? Você se considerou melhor do que os outros depois disso? Ou servo de todos? Porque Jesus veio, se fez homem, se fez gente, e como homem foi servo de todos os homens. É isso que ensina quando Jesus foi e lavou os pés lá dos apóstolos. Está dizendo, eu vim para servir e não para ser servido. Esse é o nosso mestre. É assim que é para a gente ser. Deus não é propriedade particular de nenhuma religião. Ah, mas nós temos Deus. Deus nos tem, nós não temos Ele. Ele não é meu. Ele é meu no sentido de é meu amor, é o meu Deus, nesse sentido. Mas eu não controlo Deus. Deus se mostra para quem quiser. Deus é livre, Ele se revela para quem quiser e como quiser fazê-lo. Deixa eu escandalizar você. Vamos lá, vou te escandalizar agora. Eu estava numa região da África onde só haviam muçulmanos. Os cristãos eram rejeitados ali. Porque nós começamos um trabalho social naquele lugar, fomos muito bem recebidos. Eu fui recebido pelo líder da cidade, que era líder dos muçulmanos ali. E ele me recebeu com honra, numa posição de mão em que mostrava que ele estava me recebendo como superior até a ele. A partir dali, todo o pessoal daquele vilarejo passaram a me receber. No final de tudo que nos encontramos, ele me abençoou em nome de Alá. E eu o abençoei em nome de Jesus. Nos abraçamos e nos despedimos. Deus colocou sede em todo ser humano. A Bíblia diz que o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne, sobre todo ser humano, não só sobre a igreja. As pessoas no mundo estão com sede de Deus. Nós só precisamos indicar o caminho para eles da água que a gente tem. Queridos, na história dos magos, não tente explicar o aparecimento da estrela. Não foi a estrela que guiou os magos. Nenhuma estrela tem esse poder. Você anda, a estrela segue. Você para, ela para. Foi algo interior daqueles magos que o levou até lá. Eles andaram conforme um testemunho íntimo que tinha neles. Aquilo era só um símbolo externo para uma linguagem que eles entendiam. Tanto que depois, a estrela não aparece para eles e quando eles vão embora, Deus fala com eles por sonhos, para que eles sigam por outro caminho. O que me chama a atenção nessa história, estou terminando, que quem não tinha as escrituras nas mãos ali, os magos, teve mais olhos para discernir a revelação que acontecia no coração do que aqueles que sabiam apenas as letras e que tinham um coração fechado para Deus. É por isso que os magos seguem o coração e acham a Jesus. E já quem tinha a Escritura como estudo religioso, tinha um coração fechado. Eles puderam dizer ali para Herodes que Miqueias, o profeta, disse que nasceria em Belém, mas eles não tinham coração, disposição para ir até lá. Portanto, querido, fica sabendo que Deus fala com quem Ele bem quer, com quem Ele bem deseja, e que se alguém tiver de coração aberto para Deus, Ele vai ouvir essas pessoas e vai falar com elas também. Deus revela a quem Ele quer e como Ele quiser. Ao ouvir pessoas nesse final de ano, meu querido, ouça o coração deles. Vocês vão ter pessoas nas suas rodas, nas suas conversas, que são de outras religiões,
ou que são de vertentes diferentes do cristianismo, seja o catolicismo romano, grego, seja copta, seja protestante, seja fundamentalista, seja pentecostal, seja testemunho de Jeová, seja adventista. Vocês vão ver diversas vertentes do cristianismo, mas tenta localizar ali que tenha coração sincero, que estão servindo a Deus do jeito deles. Tenta localizar isso. E aprenda a praticar esse coração bom. Uma outra prática que eu gostaria de ver você nesse final de ano, generosidade. Doe algo. Aproveita essa semana meia de folga para fazer aquela limpa no guarda-roupa, não é? Doar alguns sapatos, doar calças, camisas. Que tal você que comprou tanta coisa para comer, você não vai comer tudo aquilo, meu querido. Separa um pouco daquilo para doar para alguma família necessitada. O que eu gosto de imaginar os magos no Natal trazendo presentes é que num tempo em que todo mundo aproveita para fazer pedido para Deus, eles vieram trazer presentes. Então, essa despretensão deles, levaram um presente para um bebê que não podia retribuir para eles. Muita gente hoje está à procura de uma religião por motivos interesseiros. Muita gente hoje serve a Deus somente se Deus estiver abençoando. Que de fato a gente esteja disposto a aprender com esses magos do Oriente, que vieram a dar o melhor de si para Deus, sem esperar nada em troca. Amém? Último texto, Mateus 18, versículo 3. Peço que você acompanhe a leitura comigo em pé, por favor. Mateus 18, versículo 3. Jesus disse: eu lhes asseguro que, a não ser que vocês se convertam, a palavra converter significa mudança de mente, metanoia. Passe por um arrependimento, uma mudança de mente, uma conversão, uma mudança de direção. A não ser que vocês mudem seu jeito de pensar e se tornem, diz o texto, como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Que fique aí uma lição para nós hoje. Lição para você. Mude a sua cabeça de adulto. O que eu me refiro? Não estou falando de responsabilidade, você tem que ser responsável. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de ser chato, crítico, reclamão. Vamos lá, com toda sinceridade, não estou falando você se acha, as pessoas que convivem com você te acham chato? Não precisa me responder. A pessoa do lado está querendo dar uma risadinha para você, mas ela não pode. Fica aqui a minha recomendação. Tenha uma mente mais simples. Tenha uma mente mais romântica para com a vida. Comece a ver as coisas de maneira mais bonita. Tenha uma mente simples, mais romântica para com a vida. Como o olhar de uma criança que consegue enxergar no presépio, não aquela coisa, nossa, que coisa mal feita, hein? Olha só, o nariz de Jesus está torto. Vê diferente. Vê a criança que vê lá o cavalinho, os pastores, a mamãe, o papai, o bebezinho. Vê isso. Será que você já não tem, como diz o Exupéry, sinais de gente grande na tua vida? Será que já não está assim? Vida chata, rabugice, aquela vida quadradinha. Minha pergunta, o que é que você pode fazer para mudar isso? O que você pode fazer para que a sua vida, a partir de agora, possa, estou falando igual de criança, né? Possa ter mais brincadeira, mais alegria,
Minhas perguntas para você: qual a última vez que você brincou? Qual a última vez? Pensa aí. Qual a última vez que você brincou? Jogou algo, brincou com alguma coisa? Qual a última vez? Alguns de vocês, você fala: Nésio, meus filhos já são crescidos, brinca com eles. Mas não dá, então adota um cachorrinho, um gato, vai rolar. Não faz isso com um passarinho que você mata. Mas você não está muito séria demais? Se você tem filho em casa, vai ter tempo com eles, vai aprender com eles. Natal nos lembra disso. Qual a última vez que você se deixou se encantar com alguma beleza? Eu vou te fazer uma pergunta. Não precisa levantar a mão. Você acha bonito cores e flores? E quem de vocês notou que a gente está com flor nova aqui na Carisma? Alguns nem notaram. Aqui notou. Ali notou. Lá notou. Alguns nem notaram. Não vi. Cabeça de adulto. Está na hora da gente se encantar com coisas que criança notaria. Está na hora da gente começar a voltar algumas coisas que não é para sair da gente. Quando eu falo de ficar olhando para o céu e tudo mais, não estou falando para você virar bobo. Estou falando para você contemplar e adorar a Deus. Adora a Deus com aquilo. Olha para a natureza. Uma vez eu preguei aqui, orar de olhos abertos. Quando a gente contempla o que tem ao nosso redor e adora a Deus. Será que tua oração não está muito assim, ó? Senhor, me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Para, olha ao redor. A vida da gente muda muito quando a gente olha ao redor. Que Deus nos ensine essas lições do Natal, amém? Que Deus converta o nosso coração. Deus falou: a não ser que vocês se convertam e tenham o coração, a mente, como de uma criança, vocês não vão experimentar o reino dos céus. Não está dizendo que você não vai para o céu, meu irmão. Não é isso que está dizendo o texto. Está dizendo que você não vai experimentar o reino dos céus. E Jesus falou que o reino já chegou. Você não está experimentando essas belezas que Deus deu para você agora. É para agora isso. Vamos orar junto? Vamos dar as mãos para quem está do lado? Começa a pedir para Deus. Fecha os teus olhos agora e peça para Deus assim: muda o meu coração. Faz o meu coração como de uma criança, Senhor. Que o Senhor transforme a minha vida. Comece a orar pelo seu ano que vai entrar. Peça para Deus que essa última semana do ano seja uma semana de mudança na tua vida, na tua mente, de reflexão. Pede para Deus. Querido Deus, obrigado por ter falado conosco aqui hoje. Obrigado pela bênção do Senhor na nossa vida. Obrigado, Senhor, por ter orientado nossos caminhos e o nosso coração. Que nós possamos seguir a Tua direção e termos todos os dias um encontro com Jesus. Continua falando conosco, nos dando os Teus sinais, as estrelas que nos guiam no nosso caminho, para que a gente sempre tenha uma experiência nova com Jesus. Converte o nosso coração. Leva-nos para perto do Senhor. É o nosso pedido em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.